Vasco Maldonado Correia. Vasco, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Quase 50 mil estudantes foram colocados na primeira fase de acesso ao ensino superior. As universidades do Porto, Lisboa e o ISCTE ocuparam 99% das vagas. Anúncio feito pelo Ministério da Educação e Comunicado, 2 dias antes da divulgação dos resultados. Ao todo, foram ocupadas quase 89% das vagas abertas. Os alunos só vão ficar a saber se e onde ficaram colocados no domingo, dia em que vão ser divulgados os resultados da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Mas, Beatriz Félix, certo é que há muito tempo que não havia tantos colocados. Certo, é o maior número de colocados da última década, isto sem contar com o ano de 2020, ano de pandemia da Covid-19, em que foram adotadas regras excepcionais para concluir o ensino secundário e também para o uso de exames nacionais como provas de ingresso. Ainda assim, já é possível avançar alguns pormenores das colocações deste ano, de acordo com os dados divulgados pelo Governo, a começar pelo facto de que mais de metade dos alunos ficaram colocados na primeira opção, o que corresponde a cerca de 26.800 estudantes. Por outro lado, há 19,3% dos candidatos ao ensino superior que ficaram colocados na segunda opção, quase 85% ficaram colocados numa das 3 primeiras opções escolhidas. Já em termos de ocupação, também é possível avançar que as universidades de Lisboa e do Porto já foram ocupadas, deixando em terceiro lugar o ISCTE com 98,8% de ocupação. As 2 primeiras chegam aos 99% de ocupação e deixa pouco ou nenhum espaço para as fases seguintes. As instituições politécnicas também foram bastante procuradas. No topo surge a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, com uma taxa de ocupação de mais de 100%. É seguida do Instituto Politécnico do Porto, também o de Lisboa, ambas agora com um novo Estatuto de Universidades Politécnicas. Quando souberem se e onde ficaram colocados, os estudantes têm agora até ao dia 27 de agosto para fazer a matrícula. Beatriz Félix, com os dados das colocações da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, vão ser divulgados no domingo, dia 23 de agosto. A segunda fase do concurso decorre de 24 de agosto a 20 de setembro. Os resultados estão previstos para o dia 30 de setembro. E mudamos de tema nesta edição das 8, Vasco. Adalberto Campos Fernandes, coordenador do Pacto para a Saúde, pedido pelo Presidente da República, admite que o chefe de Estado está desconfortável com as polémicas a envolver o Ministro da Administração Interna. Foi no explicador da Rádio Observador, Adalberto Campos Fernandes assume que o desconforto de António José Seguro é evidente. É preciso não ter nenhuma sensibilidade política e não ter nenhuma atenção ao fenómeno político para não compreender que existe um desconforto. E esse desconforto é expresso, depende da natureza e da personalidade de cada Presidente. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa era uma pessoa muito mais expansiva, muito mais vocal, fazia-o de uma forma mais direta e aberta. Agora, o desconforto é visível. E quem é que, em primeiro lugar, tem que ter a noção e a consciência de que existe um desconforto? É a pessoa que pode resolver esse problema. Adalberto Campos Fernandes a admitir um desconforto de António José Seguro em relação ao Ministro Luís Neves, no explicador da tarde política da Rádio Observador, onde esteve também Miguel Relvas. O antigo secretário-geral do PSD pede a Luís Montenegro uma reforma profunda da organização do Executivo. O Governo fez uma rentrée e o PSD, eu acho que não era fazer uma remodelação, ando a dizer isso há muito tempo, uma remodelação mais profunda na organização do Governo. O Governo precisa de uma estrutura política. O Governo tem beneficiado de uma ausência de capacidade de oposição do Partido Socialista. O Primeiro-Ministro vai se aguentando, mas vai chegar um momento que vai começar a afetar a imagem do Primeiro-Ministro. E as oposições mudarão o seu comportamento e a posição mais agressiva, já se viu, o PS já está mais agressivo em relação ao Ministro da Administração Interna. Ninguém pode ser insensível, porque quem for insensível e surdo àquilo que é um sentimento geral, vai pagar um preço altíssimo mais à frente. Recado de Miguel Relvas, antigo secretário-geral do PSD, ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro, no explicador da tarde política. E Vasco, André Ventura considera que a nova polémica a envolver o Ministro Luís Neves torna ainda mais evidente a perda de credibilidade. A CNN Portugal e o Nascer do Sol revelaram ontem que o Ministro usa como viatura de serviço um carro apreendido pela PJ, que já usa desde que é Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Ora, em conferência de imprensa esta tarde, André Ventura avisa que os portugueses não compreendem por que razão o Ministro da Administração Interna se mantém no cargo. Pede, por isso, uma ação rápida a Luís Montenegro. O nível de sórdido está
na incapacidade de se perceber que este ministro já não existe, e estamos numa fase em que precisamos de um ministro que exista, da administração interna, estamos numa fase de incêndios, estamos numa fase de risco de segurança, precisamos de um ministro da administração interna e não o temos. É caso para dizer, até o secretário-geral do Partido Socialista já percebeu que não podia manter-se na mesma posição de silêncio e de cumplicidade que estava a ter. Se o Primeiro-Ministro não percebe isto, é o arrastar da promiscuidade a cada dia que passa. André Ventura insiste na necessidade de realizar uma comissão parlamentar de inquérito para esclarecer todas as polémicas a envolver Luís Neves. Também sobre este caso falou esta tarde o secretário-geral do PS, que quer uma boa explicação do ministro. O líder socialista lembra que as viaturas públicas não devem ser usadas para fins pessoais. 6 minutos para lá das 8 da noite, aliás, Vasco Maldonado Correia. Vamos a outras notícias que importa destacar nesta já noite de sexta-feira. O Governo vai aumentar o desconto no ISP na próxima semana em 11 cêntimos por litro para o gasóleo e em 43 cêntimos por litro para a gasolina. É o que se pode ler numa portaria hoje publicada em Diário da República, há instantes, em que o Governo explica também que, face à perspectiva de que na próxima semana se irá registrar uma subida dos preços do gasóleo rodoviário e da gasolina sem chumbo, decidiu por isso ajustar este desconto extraordinário temporário no ISP em vigor aplicável a estes dois combustíveis. O estado do tempo vai mudar a partir de domingo em Portugal continental, com previsão de aguaceiros fortes e de trevoada, sobretudo no litoral e nas regiões norte e centro. O IPMA explica que uma depressão a nordeste dos Açores, associada a uma superfície frontal em deslocação para sudeste, se vai aproximar da costa ocidental durante o dia de domingo. Nesse dia, o tempo vai manter-se quente e seco no interior. No litoral poderá ocorrer precipitação desde o Minho ao Barlavento Algarvio, que poderá ser mais intensa e acompanhada de trevoada a partir da tarde. Fica por aqui a edição das 8 da noite com o jornalista Vasco Maldonado Correia, a quem desejo um bom descanso. Um abraço, Vasco. Obrigado. As notícias estão de regresso às 8h30, já com edição do jornalista Martim Madeira, que depois fica também para esta noite informativa de sexta-feira por aqui na Rádio Observador. Já a seguir, a primeira parte do Convidado Extra. Este programa tem o apoio de BetClick.